Os números são representações simbólicas que representam quantidades. Cada número tem uma frequência específica. O mesmo critério se aplica às notas musicais. A combinação delas, aliadas à marcação do tempo, produz uma mensagem, que é como se o instrumento falasse. Os corpos celestes vibram em frequências específicas. Eles não são apenas pontos de luz. A vibração deles tem o poder de interferir na vida na Terra. Eles favorecem a fertilidade, o crescimento de plantas, o comportamento de seres vivos e até mesmo a vida dos seres humanos. Além de marcar eventos, tempos e definirem os padrões climáticos. A Bíblia relata que os seres humanos adoravam os luzeiros do céu, e como cada um deles tem ligações com entidades espirituais, de acordo com a própria Bíblia, os seres humanos foram proibidos de adorar os corpos celestes. De acordo com Nikola Tesla, o universo se resumia: energia, frequência e vibração. Estudando as características da própria luz, vemos que ela é um sinal elétrico e que as suas ondas no ar produzem cores que são captadas pelos nossos olhos e interpretadas pelo nosso cérebro. Raios gama, ultravioleta, violeta e ondas de rádio não são captadas pelos nossos olhos. Estudos quânticos do universo elétrico já confirmam que as ondas sonoras têm o poder de moldar a matéria à sua volta. Ondas sonoras são capazes de repelir ou atrair certos animais. O nariz humano, por exemplo, é mais sensível a partículas que se chocam no ar e produzem odores desagradáveis. A Bíblia é um livro numérico. No hebraico antigo, cada letra possuía uma frequência, assim como funciona com as notas musicais, o que é diferente dos idiomas europeus de raiz latina, os quais possuem um alfabeto. Nesse alfabeto, as letras apenas se juntam, formam fonemas e destes temos as palavras. Como confirmação às coisas que eu disse aqui, gostaria de estar citando alguns textos bíblicos que vão falar justamente da adoração que era realizada aos corpos celestes e também da influência dos mesmos corpos celestes sobre a terra. Jó 38:33. Sabes tu as ordenanças do céu, ou pode estabelecer o domínio deles sobre a terra? Jó 38:7. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus jubilavam. Deuteronômio 4:19. E quando olharem para o céu, não caiam na tentação de adorar o sol, a lua ou as estrelas, pois o Senhor nosso Deus repartiu o sol, a lua e as estrelas entre outros povos, para que eles os adorem. Apocalipse 12:4. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas do céu, lançando-as na terra. O dragão pôs-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho, no momento em que nascesse. Gênesis 15:5. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Apocalipse 12:1-2. Apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, a lua debaixo de seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Temos atualmente no mundo alguns calendários. Alguns que eram muito utilizados em tempos antigos, outros que são utilizados ainda hoje e outros ainda que não são mais usados. Todos os calendários conhecidos são baseados no movimento dos corpos celestes, sendo eles as estrelas, os planetas
o Sol e a Lua principalmente. O calendário gregoriano é um calendário solar. O calendário islâmico é um calendário lunar. E o calendário judaico é um calendário lunisolar. No calendário lunar, os meses são contados a partir das fases da Lua. O calendário islâmico segue esse princípio, e o ano zero começa com a fuga de Maomé da cidade de Meca. De uma lua nova na outra, temos um novo mês no calendário islâmico. O calendário gregoriano se baseia nos ciclos solares, apenas nos ciclos solares, ou seja, nas estações do ano. Já o calendário hebraico se baseia tanto nos movimentos, nas fases lunares e seus ciclos, bem como nos ciclos solares. A cada período de tempo, de 3 anos e meio, é adicionado o 13º mês. O 13º mês é justamente o mês que a cada 3 anos e meio faz a compensação entre a diferença dos dias dos ciclos solares em relação aos ciclos lunares. A cada período de 21 anos, temos 6 meses adicionados. É por isso que o livro de Daniel fala de 3 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio. Segundo a contagem de Daniel, o governo do anticristo se daria em 3 anos e meio, justamente um período em que seriam adicionados esses 6 meses a mais, porque a cada 3 anos e meio, é adicionado o 13º mês no calendário hebraico. Observando com atenção os calendários, vemos que todos eles, seja o calendário islâmico, o calendário hebraico ou o próprio calendário gregoriano, ambos são baseados nas questões celestiais, ou, melhor dizendo, nas posições dos astros e o seu comportamento no céu. O mesmo padrão acontece com toda a produção científica. Os sumérios, por exemplo, criaram um sistema para a divisão das horas que nós utilizamos até hoje. Divisão das horas, divisão dos minutos. E também um sistema para a divisão dos dias. E esses números se baseiam no número 6. Temos, por exemplo, cada hora tem 60 minutos e cada minuto tem 60 segundos. Esse é um padrão sumério e os sumérios antigos fizeram esse padrão numérico pensando justamente em um sistema que seria um círculo de 360 graus, onde, se dividindo esse círculo de 360 graus ao meio, temos um ângulo de 180 graus. E se dividirmos em 4 partes, teremos 4 ângulos de 45 graus cada um. Temos, por exemplo, alguns números que se repetem em várias passagens. O número 4, por exemplo. Este número aparece em alguns textos, como, por exemplo, 40 anos que os israelitas estiveram caminhando pelo deserto. O Sol e a Lua, 2 marcadores de tempos, foram criados no 4º dia. Temos também os 40 dias de Moisés no monte. Também a tentação de Jesus, 40 dias. Número 7 aparece nas 7 taças da ira de Deus, quando são derramadas no livro do Apocalipse sobre a terra. O número 7 também aparece na profecia de Jeremias. 70 anos os antigos israelitas estariam cativos na Babilônia. Temos também o número 6, que é um número de homem. Adão foi criado no 6º dia, e também o número 666 aparece para descrever o filho da perdição ou o anticristo, o número 6. Temos também, além desses números, o número 12.
Para formar o número 12, precisamos do número 1 e do número 2. Cabalisticamente falando, os algarismos vão de 0 a 9. Então, para formar o número 12, temos 1 mais 2. Para formar a água, temos H2Os, ou seja, uma molécula de hidrogênio e 2 de água. A água é o solvente universal. E, nesse sentido, temos também a composição Pai, Filho e Espírito Santo. Ou seja, desses 3, nós temos 12. E desses 12, nós temos infinitos discípulos. Ou seja, vamos explicar novamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é aquele que gera, também conhecido como Mãe Celestial. Deles nós temos 12 apóstolos que se formaram. E desses 12 apóstolos, infinitos seguidores de Jesus Cristo sobre a terra. E o que eu quero dizer com tudo isso? Eu quero dizer que aqueles músicos que construíram os instrumentos de teclas fizeram esses instrumentos pensando justamente nesses padrões numéricos. 3, no caso, a junção do 1 com o 2 para formar 12, e desses 12, ou seja, 12 notas musicais, temos os infinitos acordes musicais. Confira no próximo vídeo o funcionamento dos instrumentos musicais de teclas. Nessa imagem aqui, nós vemos um teclado elétrico. O teclado foi um instrumento musical surgido que ganhou popularidade nas músicas por volta dos anos de 1980, sendo usado no rock, no pop rock, no sertanejo, também começaram a usar esse instrumento musical. Esse instrumento musical, diferente dos demais que produzem os seus sons por meio de atrito das cordas, por meio de cordas, por meio do ar, da vibração do ar, das cordas e também do batido em certas estruturas metálicas, como são os instrumentos de percussão, esse instrumento ele produz os seus sons através de sinais elétricos. Então esse instrumento ele pode também fazer sons de vários outros instrumentos. Aqui no teclado nós temos um total de 7 notas. 7 notas brancas que vão de uma oitava a outra. A nota Dó sempre vai começar antes de 2 pretas. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Então aqui nós temos uma oitava. Esse teclado aqui é um instrumento com 5 oitavas. Existem teclados, pianos com 7 oitavas. E o que mais que chama atenção nesse instrumento? Ele tem 7 notas e 5 notas ascendentes ou descendentes, que são essas teclas pretas aqui. Então aqui eu tenho o Dó sustenido, o Ré bemol, o Fá sustenido, o Sol sustenido e aqui o Lá sustenido. Se eu volto, se eu caminho nessa direção, eu tenho as teclas sustenidas. Se eu caminho nessa direção, eu tenho as teclas bemóis. Então, aqui o Si bemol, o Lá bemol, o Fá. Apenas uma correção. Todas as vezes que eu caminho da esquerda para a direita, eu tenho, em relação às teclas pretas, eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho o Dó sustenido, o Ré sustenido, o Fá sustenido, Sol sustenido e Lá sustenido. Se eu volto, no sentido direita para a esquerda, eu tenho aqui nessa tecla Sol bemol, Lá bemol, Si bemol, Lá bemol, Sol bemol. Aí eu vou ter aqui Mi bemol e Ré bemol. Então, essas teclas pretas, dependendo se eu volto da direita para a esquerda, eu vou ter acordes pretos que vão representar notas menores. Se eu vou da esquerda para a direita, eu vou representar notas maiores, como por exemplo, se eu quero fazer um acorde maior de Ré eu vou apertar no Ré, no Fá sustenido
e no Lá. Se eu for fazer um acorde menor de Ré, Ré menor, eu vou clicar no Ré, no Mi e no Lá. Tá? Isso aqui fazendo a nota em tríades. Então, o teclado, né, é um instrumento musical que produz sons por meio elétrico e ele praticamente imita, né? Ele é um instrumento de teclas e ele imita os seus irmãos mais velhos, que seria o órgão, o piano e a sanfona, né, que são instrumentos que produzem sons por meio de cordas ou por meio do ar, né, o ar comprimido, né, que vai dar os sons. Mas o que chama atenção nesse instrumento musical? Chama atenção que nós temos na Bíblia, o número 7 dentro da Bíblia, ele representa coisas completas. Ele representa a perfeição. E o número 12, ele vai representar também as questões completas e também questões relacionadas à perfeição. O número 12. E é interessante porque se a gente pega, por exemplo, a gente tem números infinitos nos algarismos indo-arábicos, temos números infinitos. E os números, eles são energias, eles representam energias, eles representam quantidades. E aqui, são 10 algarismos. Aqui no teclado, né, no piano, no órgão, eu vou ter 12 notas principais, que são 7 brancas e 5 pretas. E dessas 12 notas eu vou conseguir fazer acordes, né? Existem infinitos acordes musicais. E através dessas 12 notas eu faço infinitos acordes musicais, que eu vou conseguir utilizar em vários tipos de músicas, né? Então a combinação deles eu vou gerar acordes infinitos. E isso tem a ver com a própria questão, o mundo celestial, porque eu tenho 12, são 12 constelações principais, e dessas 12 constelações principais eu vou ter um incontável número de estrelas. E é interessante que a Nova Jerusalém, do livro do Apocalipse, que desce do céu, ela tem 12 portas. Ela tem 12 portas. Uma para cada tribo de Israel. Cristo, inicialmente, teve 12 apóstolos. E desses 12 apóstolos veio uma multidão de povos. Então é isso. Deus abençoe. Essa é a relação bíblico-cabalística do piano, dos instrumentos de tecla, com as escrituras. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos e familiares. Muito obrigado.